Oi, 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 galerinha, eu aqui de novo, né? Vamos falar um pouquinho agora para vocês sobre hipersensibilidade, doença hemolítica, né, e anti-histamínicos, tá? Nossa, um tema que eu adoro, tá? Porque eu já vivenciei muito ele, né? O que é uma hipersensibilidade, né? Uma resposta exagerada ou inadequada ao sistema imunológico, né? Ou antígeno que normalmente seria inofensivo. Né? Em vez de proteger o organismo, essa reação provoca o quê? Danos teciduais, inflamação ou até lesões sistêmicas, né? Então, a hipersensibilidade são classificadas de acordo com alguns tipos, né? Que é de 1 a 4, tá? A hipersensibilidade tipo 1, que é aquela imediata ou anafilática, né? São mediadores principais de IgG, né? E mastócitos. Tá? Ocorre segundos ou minutos após a exposição a alérgeno, né? Exemplo, asma alérgica, urticária, anafilaxia, né? Então, assim, o indivíduo, ele é previamente sensibilizado, ele possui anticorpos IgE fixados aos mastócitos, né? E ao repor os antígenos, ocorre a degranulação, liberando a histamina e outras citocinas inflamatórias. A gente tem a hipersensibilidade tipo 2, né, que é a citotóxica, né, que são mediados por IgG ou IgM, mais algum tipo de complemento, tá? Ocorre quando os anticorpos se ligam a antígenos presentes na superfície das células do próprio corpo, né? Então, ativando o sistema completamente e induzindo a lise celular. Alguns tipos de doenças a gente tem mais é a doença hemolítica do recém-nascido, tá? Tem a hipersensibilidade tipo 3, que é imunocomplexos, né? Que são complexos antígenos de anticorpos circulantes, né? Esses imunocomplexos depositam-se no tecido e nos vasos, ativando complementos e causando inflamação local. Algum exemplo desse de doença é o lúpus, tá? O lúpus eritematoso sistêmico. Tá? E a gente tem a hipersensibilidade 4, que é a tardia ou celular, né? Que é os linfócitos TCD4+, e o CD8+, né? Que ocorre de 48 a 72 horas após aquela exposição ao antígeno, né? Por exemplo, dermatite de contato, rejeição de algum transplante, né? Então, assim, não envolve anticorpos, mas sim uma resposta celular mediata por linfócitos tipo T-help, né? E T citotóxicos, tá? E também a gente pode falar um pouquinho agora da doença hemolítica do recém-nascido, tá? Que é um exemplo clássico, né, de hipersensibilidade do tipo 2, né? Ocorrendo em gestantes que têm o RH negativo, né? E que geram fetos com RH positivo, né? Ocorre quando o contato entre o feto e a mãe, né? A parte materna, durante o parto, aborto, né? Ou procedimentos invasivos, a mãe pode formar anticorpos anti-D, que é o IgG. Por exemplo, eu sou O negativo, meu esposo é O positivo. Então, assim, toda gestação que eu tive 4 gestações. Só que dentro delas eu tive um aborto, né? Então, assim, mesmo sendo um aborto ou uma gestação, eu sempre tive que tomar imunoglobulina anti-RH, né? Para proteger o próximo feto ou próximo gestação que eu tivesse, tá? Então, assim, uma próxima gestação com um feto RH positivo, esses anticorpos atravessam a placenta e destroem as hemácias fetais, levando o quê? Né? A anemia fetal, a icterícia intensa, a hipóxia, né? E em casos graves, hidropisia fetal, né? Que é um edema generalizado e pode ter um risco de morte ali intrauterino do bebê, né? Então, por isso é importante te tomar essa medicação, tá? E para a gente detectar isso, a gente tem que fazer o quê? Um bom pré-natal, né? A gente tem que fazer um acompanhamento de pré-natal, a gente tem que fazer cumbis direto, cumbis indireto, né? Tem que fazer hemograma, né? Então, assim, o hemograma na doença hemolítica do recém-nascido é para mostrar o quê? Questão de anemia, questão se a hemoglobina não tá abaixo daquele bebê, tá? Reticuloses, leucocitoses, dentre outras, né? E a dosagem de bilirrubina, ela avalia a intensidade da hemólise, né? Então, a gente tem a bilirrubina indireta, que é não conjugada, né? Que ela está elevada para a destruição intensa das hemácias e a gente tem níveis elevados que podem ultrapassar a capacidade de conjugação hepática do RN, que vai levar o quê? A icterícia neonatal, tá? Então, assim, as enzimas hepáticas que a gente tem no exame de sangue é o TGO e o TGP,
tá? Que vai avaliar o quê? Os danos hepáticos daquele bebê, tá? Em geral, estão normais na doença hemolítica do recém-nascido, a não ser que haja algum tipo de complicação associada àquilo, tá? E quando que eu vou solicitar uma exsanguinotransfusão, tá? É um procedimento terapêutico de urgência que consiste em remover o sangue do recém-nascido e substituí-lo por sangue compatível. E ele está indicado quando a bilirrubina sérica, né, atinge níveis elevados, né, que é maior de 20 mgdl nas primeiras 48 horas de vida do bebê, tá? Há sinais de encefalopatias bilirrubínicas, né, questão de fototerapia intensiva, né, falha ao reduzir na bilirrubina, então assim, o bebê tá na fototerapia ali, né, e mesmo assim, fazendo os exames, não consta essa diminuição dessa bilirrubina, tá? E questão de anemias graves, né, com risco de insuficiência cardíaca. Então, esse procedimento, ele é para reduzir os níveis de bilirrubina, né, e remover anticorpos circulantes, prevenindo complicações neurológicas. E a gente tem também uma ação dos antihistamínicos, né? Que são medicamentos que bloqueiam os receptores H1 da histamina, né? Que é liberado durante a hipersensibilidade do tipo 1, que é responsável por vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, prurido, broncoespasmo, tá? E ao bloquear esses receptores, os antihistamínicos reduzem sintomas alérgicos, como coriza, coceira, espirros, né? E urticárias. Então, assim, elas não inibem a liberação de histamina, mas elas impedem a sua ação nos tecidos alvos, que podem ser divididos em primeira geração, que atravessa a barreira hemato. Ana Carolina chega à maternidade para trabalho de parto. Ela tem 29 anos e esta é sua segunda gestação, com 39 semanas. Ela relata que sua primeira gestação foi sem intercorrências, mas não recebeu medicação após o parto. O primeiro filho nasceu saudável, mas esta gestação não teve o teste de Cumbis e não recebeu imunoglobulina anti-D no pré-natal. O parto foi vaginal e ocorreu sem complicações. O recém-nascido, Pedro Henrique, nasceu com Apgar 9/10. Após 12 horas de vida, Pedro apresenta icterícia precoce, letargia, hipotonia e palidez acentuada. Agora eu vou falar para vocês um estudo de caso, tá? Que eu achei bastante interessante. Meu bebê nasceu amarelinho, mas não era só icterícia fisiológica, né? Então, assim, uma paciente de 29 anos, gesta 2, parto 1, aborto 0, então ela teve 2 gestações e um aborto, tá? De 39 semanas com tipo sanguíneo O RH negativo, né? Mas o marido é O positivo, igual o meu caso, né? Então, assim, ela vai chegar na maternidade, chegou na maternidade em trabalho de parto, relata que na sua primeira gestação, há 2 anos atrás, foi sem intercorrência, mas só que ela não recebeu nenhuma medicação pós-parto, né? E que o filho dela nasceu RH positivo e saudável, né? E na gestação atual, ela não realizou nenhum tipo de exame, que no caso teria que ter sido realizado o teste de Cumbis indireto, né? E também não recebeu a imunoglobulina anti-D, né? Que é durante o pré-natal, preferencialmente de 28 semanas, né? Geralmente o pessoal agora tá fazendo com 28 semanas e após parto até 48 horas. Até 72 horas tem que fazer a medicação, tá? Então, assim, o parto foi vaginal, sem complicações. O recém-nascido, né, nasceu com um peso adequado, com Apgar 9/10, mas que com 12 horas ele começou a apresentar uma icterícia precoce, uma letargia, que o bebê tá bem sonolento, né, uma hipotonia ali, não, sem muitos movimentos, né, e uma palidez bem acentuada, né, e com isso, o que foi solicitado? Exames, né, exames foram solicitados, como hemograma, para avaliar a questão da hemoglobina, da reticulocitoses, né, leucócitos, plaquetas, né, e tudo tava dando alterado, tá? A bilirrubina total tava bastante elevada, tá? E a bilirrubina indireta também. Depois eu vou deixar esse estudo de caso para vocês lá nas descrições, tá? O teste imunológico de Cumbis direto deu positivo, porque o tipo sanguíneo do RN era positivo, mas o da mãe era negativo, né? Então, assim, por que a bilirrubina indireta estava elevada nesse recém-nascido, né? Vamos pensar aí, galera. Pensa numa destruição aumentada de hemácias fetais
e na imaturidade hepática neonatal, né? Então, assim, na doença hemolítica do recém-nascido, os anticorpos IgG anti-RH da mãe atravessaram a placenta, o que causou o quê? Uma hemólise, né, de hemácias fetais, liberando grande quantidade de bilirrubina indireta. Como o fígado do bebê ainda é muito imaturo, né, tudo muito novo ali para ele, né, tá em formação, assim, fez formação durante toda a gestação, mas ele é bem imaturo ainda, né, a conjugação da bilirrubina é insuficiente, o que leva a uma icterícia intensa, tá? E qual é o risco de não tratar esse quadro dessa criança, né? É o acúmulo de bilirrubina, ele pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, né? Levando a kernicterus, né? Que causa lesões irreversíveis no sistema nervoso central, né? E risco de morte ou paralisia cerebral, tá? Então, assim, nesse caso, seria feito o quê? A hexanguinotransfusão, que é indicado para bilirrubinas acima de 20, no caso dele deu 21, né, nas primeiras 24 horas, sinais neurológicos e anemia grave, né? Então, esse procedimento, ele remove tanto os anticorpos maternos quanto os eritrócitos sensibilizados e reduz o nível de bilirrubina, né? Então, assim, a criança depois ela foi internada na UTI, recebeu fototerapia intensa, né? Devido à falha da resposta, né? E foi submetida ao procedimento, né? Com sangue RH negativo, que seria o quê? O compatível para ele, né? Então, assim, só pra gente reforçar aqui um pouquinho, tá? A importância, então, da gente realizar esse exame de teste de Cumbs, né, durante o pré-natal, por isso a importância de um pré-natal bom e eficaz, tá? O mecanismo de hipersensibilidade do tipo 2, que no caso é da doença hemolítica do recém-nascido, né? A fisiopatologia, né, da icterícia hemolítica do neonatal, né? E a indicação de imunoglobulina, né, após o parto, né? Ou antes com 28, a partir de 28 semanas ou pós-parto, tá? Pelo caso do bebê ser um RH positivo, tá? E quando e por que indicar esse procedimento, né? Então, assim, a gente tem que ter dados clínicos, né? Exames laboratoriais na mão, para a gente conseguir indicar a melhor forma de tratamento para esse paciente, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Foi bem rapidinho, bem explicadinho, né? Vou passar um videozinho agora para vocês no final. E tchau, tchau, até a próxima.